Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a este webinar proporcionado pelo IKEA, referente ao tema Importância da abordagem para o processo no desenvolvimento de projetos Lean Six Sigma. Próximo. Antes de discorrer sobre o tema, farei uma apresentação breve de minha pessoa. Meu nome é Júnior Carvalho Reis, tenho 41 anos, 17 anos atuando na área industrial, sendo 12 anos voltados à área automotiva. Sou auditor líder nas normas ISO 9000, 1445 e auditor de ATF. Sou especialista Master Black Belt, já com projetos executados, sendo condecorado aí com um dos melhores projetos do Lean Six Sigma em 2019. Tenho 17 anos de experiência na área de sistema de gestão, melhoria contínua. Sou instrutor da IPEL Capacitação Profissional, onde farei essa breve apresentação desse webinar referente ao tema abordagem de processo Lean Six Sigma. Aos que são apaixonados aí pelo Lean Six Sigma, hoje terão a oportunidade de conhecer uma das ferramentas mais importantes da fase medir. Próximo. Qual a importância da abordagem de um projeto Lean Six Sigma? Antes de tratarmos sobre o tema, o que é Six Sigma? É uma metodologia quantitativa, estruturada, disciplinada e focada na melhoria dos processos existentes, com pouco ou nenhum investimento. Utiliza a metodologia no método EMAKE. Por que aplicar? É porque é importante a aplicação do Lean Six Sigma, porque você pode trabalhar com projetos onde causas que você não são conhecidas ao longo do processo, você utiliza ferramentas estruturadas estatísticas. Mas o enfoque é buscar a ação corretiva, né? Buscar a causa do seu problema. E com isso, você pode usar também outras metodologias, conforme a legenda ao lado. Você pode usar um método PDCA, você pode usar um A3 de solução de problemas, você pode utilizar um 8D MASP, que você também tem essa abordagem, né? De descobrir causas e também de tomar ações. Mas o Lean Six Sigma, como ele é uma estruturada e quantitativa, você vai estar trabalhando muito com a abordagem do processo, principalmente para você determinar quais ferramentas estatísticas apropriadas você deverá utilizar nas fases subsequentes, que é a fase de analisar. Próximo. Bom, mas antes de iniciarmos o Six Sigma, é necessário ter uma formação. E a formação Lean Six Sigma, ela traz a formação considerada dentro da cadeia você como trabalha como, por exemplo, em artes marciais. Então, inicialmente, você inicia como um White Belt. O que é o White Belt? O White Belt, ele vai ter os conceitos do Lean Six Sigma. O que é o Six Sigma? Como surgiu? Quais ferramentas? O que é a fase de make? Depois você passa para o Yellow Belt. Yellow Belt, você vai começar a fazer projetos de Kaizen dentro da sua organização, utilizando metodologias, seja do PDCA, seja do A3. Depois, aí já começa o Green Belt. O Green Belt, você vai trabalhar com projetos estruturados, é um treinamento que você tem que ter no mínimo de 80 horas, onde que na conclusão do seu projeto, você apresenta um projeto Lean Six Sigma dentro da organização. Você terá a oportunidade de executar e conhecer mais de 40 ferramentas estatísticas avançadas para você ter um poder de decisão dentro da organização. O Black Belt você também vai ter mais um complemento de 40 horas, 50 horas, dependendo do tipo da organização que fornece o treinamento. Porém, você vai ser um líder, então você vai formar outros Green Belts dentro da organização, dependendo do tamanho e complexidade da empresa, né? E você vai ser um líder, então você vai ter a oportunidade de, além de formar belts, você vai implantar um programa de Six Sigma. E o Master Black Belt, você já é um coach. Além de você ser um coach, você vai formar Black Belts, vai formar Green Belts, certo? E você pode trabalhar com treinamentos, com mentorias de projetos, com consultoria. Ou seja, você além de ter toda a bagagem da metodologia Lean Six Sigma, conhecer todas as metodologias, você vai trabalhar também a parte de liderança. Próximo.
A metodologia de Make, ela é constituída em 5 fases. A primeira fase é a fase definir, é onde que eu identifico o tipo de problema que eu vou estar atuando, buscando dentro da organização. E qual é a principal ferramenta? É você fazer o contrato, validá-lo junto com a gestão, que a gente chama de champion. A fase medir é a fase crucial do projeto, é onde que você vai mapear os processos, você vai analisar dados, você vai fazer análise de MSA, estudos de MSA, para validar se aqueles dados coletados são válidos para o seu processo. Você vai analisar a causa, certo? E, com isso, determinar quais são as possíveis causas raízes do processo. Já na fase analyse, você vai validar essas causas raízes. É onde que você vai precisar do input da fase medir para descobrir quais ferramentas estatísticas apropriadas você deverá usar, utilizando a bagagem do FY igual a FX, que eu vou estar falando nos próximos slides. A fase implementar é a fase que você estará implementando o plano de ação, com base na sua validação de causas. E a fase controle é o que você vai controlar pós-projeto, ou seja, eu estava em um patamar de problema, certo? Identificar na organização e vou medir para ver se houve a melhoria naquele processo. Se eu conseguir atingir os níveis 6 sigmas que eu estou buscando ao longo do meu projeto. Ok? Próximo. O nível qualidade sigma. O nível qualidade sigma é o termômetro que você vai medir durante o projeto, iniciado lá na fase definir. Então, eu coleto os dados do meu projeto. Por exemplo, eu vou pegar uns dados de um ano, que é uma boa coleta de dados, sobre sucata. E aí eu vou achar dentro da estatística qual o nível sigma representativo para aquele coleta de dados que eu fiz ao longo do meu processo, na fase definir. É através desse indicativo que, durante a conclusão do projeto, eu avalio se tudo que eu fiz ao longo do meu processo, que lembrando que é 3 meses o projeto tem que ser concluído, para Green Belt, 4 a 6 meses para Black Belt. Depois, dentro dessa fase, eu vejo se eu atingi os níveis sigmas que estou buscando. Ou seja, eu, mais ou menos, dentro da prognóstico, quando você vai levantar dados, você está com mais ou menos 2 sigmas, 3 sigmas decorrente do seu processo. E quando você toma ações de melhoria, você sai para 4 sigmas, 5 sigmas, até mesmo 6 sigmas, dependendo da abordagem que você fez ao longo do processo. Próximo. O que é um processo? É onde que agora a gente vai iniciar a abordagem. Nós vamos falar primeiro o que é o processo, para como a gente vai fazer essa abordagem. É tudo aquilo que eu transformo de insumos que são entradas através de um fluxo, produto, saída. Exemplo, um processo de fazer bolo. A gente, por exemplo, em casa quer fazer um bolo e quando você traz para dentro da metodologia do mapa de processo, você vê que aquilo é um processo, onde eu tenho entradas, que são os componentes, né, para fazer trigo, farinha, leite, enfim, isso é um insumo. Eu tenho um fluxo que eu vou gerar o processo de fabricação daquele bolo, que vai me resultar numa saída, que é um bolo pronto. E aí a abordagem do processo me traz o quê? Me traz, além desse fluxo, me traz o que eu vou fazer, o que eu devo controlar, temperatura, tempo, ou seja, tudo isso são indicadores que eu devo coletar ao longo do meu processo, que vai resultar na minha escolha da ferramenta estatística, que eu vou fazer lá na fase analyse. O que significa mapear? Pode ser entendida como uma representação gráfica de um processo, um fluxograma, como representa ao lado. Mapear o processo significa entender seu passo a passo e verificar se ele cumpre seus objetivos. Ou seja, todo processo tem um objetivo, que é a geração de um produto acabado, ou semi-acabado, dependendo das fases que você tem nesse processo. E juntamente com essa fase, você vê o comportamento que o seu processo está resultando. Quais indicadores que eu estou tendo, se está me gerando resultado satisfatório para o cliente, para a organização, é onde que eu identifico aí os meus Y. Ao mapear o processo, é possível ter uma visão abrangente dos principais componentes e fluxos do processo. Tem como principal finalidade a identificação das fases do processo, bem como as variáveis que possam afetar cada etapa desse processo. Próximo.
O que é mapear o processo? E o que um mapa de processo pode... E como construir? Um mapa de processo é uma interação gráfica, é um fluxograma, na lógica, né? De como que você vai representar isso ao longo do seu processo. Então, você vai construir um fluxograma, certo? Porém, o fluxograma tem uma diferenciação que você faz ele de uma forma vertical e esse você vai fazer numa forma horizontal para representar o seu processo. E uma mais importante de tudo, ao mapear o processo, é aqueles que estão buscando projetos do Lean Six Sigma, é ir ao Gemba. Ou seja, não se dá para fazer um mapeamento de processo e iniciar um projeto no Lean Six Sigma no escritório, na sala, por exemplo. Por quê? Porque você vai precisar de evidências para você coletar essas informações do seu processo, principalmente as variáveis X, que a gente vai falar logo mais, para você identificar quais ferramentas estatísticas apropriadas para o seu projeto. Então, é muito importante para aqueles que buscam o projeto ir ao Gemba, ao chão de fábrica. Por quê? Lá é onde tudo acontece. E trazer para logo de si, junto ao seu projeto, a participação do operador. Porque ele é a pessoa que mais sabe o que acontece naquele processo. Ele tem, talvez, as ideias, ele sabe as causas que está acontecendo, algum desgaste prematuro de equipamento, ou algum desgaste que já está consumindo o produto, ou seja, o equipamento já não aguenta mais as batidas, o trabalho. Então, ele sabe tudo de fato o que acontece. E isso vai te apoiar para você desenvolver o seu projeto e identificar todas as variáveis. Próximo. O que será identificado por essa ferramenta? Todas as etapas do processo que agrega e não agrega o valor, as principais saídas e entradas de cada etapa, as principais entradas, parâmetros do processo, que é o X, que nós falamos há pouco, os principais requisitos de saída, parâmetros do produto, Y, ou seja, o que isso quer dizer? Eu tenho uma variável no meu processo que a gente chama ela de X, por exemplo, temperatura alta. O que ela reflete? Qual o seu efeito no meu produto de saída? Por exemplo, uma peça deformada. Então, essa peça deformada é o meu Y. Então, se eu conheço os meus X, que são as minhas variáveis de processo, e eu conheço aquilo que afeta essa minha variável de processo, que é o meu Y, o produto, fica fácil a gente poder mapear e, principalmente, você ter dados para coletar no seu processo. Mas como faço isso? Não estou visualizando a apresentação. Agora sim. Como faço isso? Eu vou ao Gemba, coleto todas as informações de entrada do processo, fase a fase de como executa aquele processo. Depois, sento, faço o fluxo, volto ao processo, converso com o operador e levanto todas as variáveis. O que a gente chama isso dentro do FEME, modos de falha. Então, todas aquelas variáveis que eu tenho ao longo do processo, eu coleto elas, trazendo, e qual o resultado disso final, ou seja, qual o efeito que isso me gera, que vai ser a minha saída resultante desse meu processo. Ou seja, vamos pegar, por exemplo, o processo de fazer bolo. Qual que é a saída que eu tenho do processo de fazer bolo? O bolo pronto. Quais variáveis Y que eu tenho naquele bolo pronto? Queimado, cru, por exemplo, sem liga, ou seja, então eu preciso conhecer essas variáveis e justamente trazer elas para dentro desse mapa processo, para eu fazer a associação dessa minha variável X à minha variável Y, onde que com isso, eu coletando dados, eu sei claramente qual ferramenta estatística que eu devo utilizar ao longo do meu processo. Por exemplo, teste de hipótese, onde eu tenho a variável contínua com a variável classificatória, ou a variável de contagem, ou seja, então lá vai me trazer qual ferramenta estatística apropriada para eu utilizar naquele processo que eu estou desenhando e buscando a melhoria. Próximo. O terceiro passo, eu identifico os parâmetros do produto final, produto saída, né, que é o Y maiúsculo, que é a saída resultante desse meu processo. O quarto passo, eu identifico os parâmetros de produto e serviço, que é o Y minúsculo, que são as variáveis que eu tenho em cada fase do meu processo. Qual que é o Y maiúsculo? O Y maiúsculo é aquilo que eu resulto da saída do produto final. O bolo pronto.
Mas antes eu tenho subprocessos, eu tenho os processos que me geram subsaídas, ou seja, então eu tenho que controlar. Por exemplo, eu tenho um processo de estamparia que vai me trazer uma peça estampada dentro a desenho. Então, essa é o meu Y. Depois eu pego aquela peça estampada e eu faço uma montagem daquela peça estampada a um outro componente. Então, vai me gerar uma outra saída. E, por último, eu faço uma pintura, exemplo, se tiver nesse processo pintura. E qual que é a saída final? O produto pronto, estampado, dentro das cotas desenhadas, a desenho, a especificação técnica de engenharia, pintada, isento de deformações de pintura. Então, esse é o meu Y maiúsculo, que é a saída do produto final, que é a ótica do cliente. Então, o cliente é o que dita a regra do projeto. O que você espera do cliente? A gente pode usar ferramentas como QFD, por exemplo. A gente pode usar análise de parâmetros que a gente usa para poder levantar numa conversa. Você pode fazer uma conversa com o cliente. O que você espera desse produto? É isso, 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 isso. Você pode retratar e você trazer isso para o seu Y final, que é o que você espera que o seu projeto busque reduzir, então, por exemplo, insatisfação do cliente. Então, você tem a voz do cliente e o mapa de processo, você tem a voz do processo. O quinto passo, eu identifico os parâmetros do processo, como eu citei, exemplo, parâmetro de temperatura elevada. Então, eu identifiquei os parâmetros do meu processo, os Y que saem das saídas resultantes de cada processo e o Y final, que é aquilo, é a ótica do cliente que ele espera quando receber o seu produto. Próximo. O sexto passo, agora eu classifico esses processos X, identificados anteriormente, como controlável ou ruído. O que é isso? Por que eu tenho que fazer essa descrição, essa classificação? Porque tais parâmetros X, que eu identifiquei no meu processo, pode ser ele controlável, ou seja, o que é controlável? Por exemplo, eu tenho um equipamento de medição instalado na máquina. Por exemplo, um controlador de temperatura. Mas por que então eu tenho que separar isso? Porque às vezes aquele controlador de temperatura ele já está controlável. Porém, às vezes apresenta ruídos. Por exemplo, um controlador quebrado, com calibração vencida. Então, isso vai gerar um ruído. E o que é o ruído? É aquilo que eu não consigo controlar. E aquilo que eu não consigo controlar vai me gerar o efeito indesejável, que é o produto não conforme. Então, o parâmetro controlado é aquilo que eu tenho de controle sobre ele. Por exemplo, o controlador de temperatura, que eu citei, que sejam calibrados e registrados o seu controle diariamente. Por exemplo, um Pocayoke, por exemplo. Ele faz parte do processo, porém, ele está controlado, mas se eu deixar de ter esse controle, ele vai me gerar um problema. Ele vai me gerar um agravante que vai me gerar uma insatisfação do cliente, que vai ser o Y. Ruído. É todo parâmetro que eu não tenho controle sobre ele. A qualquer momento posso ter uma falha dele no meu processo. Aí é onde a gente chama isso dentro de causas especiais. Então, eu tenho as causas comuns que eu conheço, que isso está dentro do feedback, dentro do follow-up da organização, ou seja, isso já mapeei isso dentro do meu FEMEI. E aquelas causas especiais, que é aquelas que esporadicamente pode acontecer por conta de um item controlável que eu tinha no meu processo e deixei de controlar. Ou aconteceu algum agravante que aí eu tenho que descobrir qual é a causa raiz. Então, isso tudo eu tenho que levar isso para o meu mapa de processo. Por quê? Porque lá na frente, ao que for fazer a análise, eu vou fazer estatisticamente, CPK, por exemplo, se isso caber, onde eu vou identificar causas especiais. E nessas causas especiais a gente tem que fazer uma análise bem apurada para saber de fato o que aconteceu. Observação, um parâmetro que é considerado controlar pode também ser um ruído, por esse não possuir um Pocayoke. Então, muito importante, às vezes você tem um parâmetro, como por exemplo, o controlador de temperatura, que eu citei, você controla ele por meio de calibração ou troca subsequente quando você tem aí uma manutenção a realizar. Mas, tudo isso, mesmo que você tenha esse controle, isso pode deixar você na mão. Pode, por algum momento, quebrar, danificar, ou apresentar uma contagem, um resultado indesejável. Então, isso passa a ser um ruído e você passa a ter que controlar ele. Você traz isso para a sua lista,
como uma variável de controle, e você classifica ela dentro do mapa, que a gente vai falar, né, da matriz de causa e efeito, para você trazer ela para o Chical e fazer análise de causa. Próximo. O sétimo passo, eu assinalo o mapa de processo, as variáveis de resposta. Então, eu já identifiquei as variáveis X, e agora eu vou avaliar as variáveis de resposta de cada fase do meu processo. Exemplo, projeto reduzir o índice sucata por bolhas. Busque em seu mapa de processo onde realmente acontece essa falha. Por quê? Vamos, por exemplo, lá na fase definir, o que nós fazemos? Nós levantamos os dados daquilo que eu quero buscar de redução do sucata. Automaticamente, eu tenho um resultado macro da coleta de dados, de um ano, por exemplo. Eu vou estratificar esses dados de sucata por tipos de problema, por exemplo. Quando eu estratifico esse por tipo de problema, eu tenho um problema agravante dentro do meu Pareto, 80-20. Aquele problema vai ser o resultante para você buscar a redução, certo? E quando você mapeia o processo, você tem que identificar em qual fase do processo está aquele dado que você estratificou. Por exemplo, aqui nós citamos bolha. Então, ou seja, fica fácil você identificar, porque você não vai trabalhar em todos os processos. Lógico, quando você chegar na abrangência, você pode talvez trazer ações para os processos anteriores, mas o enfoque que você vai dar com esse mapa de processo é o quê? É buscar dentro de qual processo está gerando aquela falha que você está buscando no seu projeto reduzir. Fica mais fácil você enxergar assim. E aí você faz uma associação adequada daquelas variáveis X que impacta a variável Y resposta que gera bolha, como no caso eu citei. O oitavo passo, selecione todas as variáveis X e Y que traz no seu projeto e copia-as para o passo seguinte. Qual é o passo seguinte? Uma matriz de causa e efeito. Nessa matriz de causa e efeito, eu vou trazer todas as seleções de X que eu coloquei e todas as minhas variáveis Y, respostas, que eu identifiquei. Nono passo, inicie a fase de medição criando as planilhas de coleta de dados e indicadores. Este será a base fundamental para uma melhor coleta de escolha de dados. Então, você vai coletar todos os dados que faz interface a esse seu mapa de processo, para você identificar quais indicadores, ou seja, quais direcionadores que eu vou fazer para eu poder coletar. E esses direcionadores que você escolheu é que vai ser na sua próxima fase Analyze, a escolha da ferramenta estatística adequada, de acordo com o tipo de variável coletar no seu dado, dados contínuos ou dados classificatórios, de contagem ou classificação. Próximo. Bom, aqui eu trago um exemplo de mapa de processo. Então, as caixas que estão em amarela é a fase, é o processo que eu tenho. O losango vermelho é um processo de decisão, onde que eu vou, por exemplo, uma inspeção, eu aprovo ou não aprovo, sim ou não, então eu crio um losango. E em cada fase, cada caixinha amarela, que é um processo, acima eu coloco as variáveis X, e abaixo, que faz a interligação com outro processo, as minhas variáveis Y. Então, abaixo tem as variáveis Y, que eu defini, da saída resultante daquele processo, e acima eu tenho as variáveis daquele meu processo, que são as variáveis X. Do lado eu coloco todas as variáveis X e ao lado eu coloco todas as variáveis Y. E quando eu seleciono, onde está selecionado, é o que traz resultante ao problema que eu estou buscando no meu processo. Se vocês observarem, tem um X vermelho e clicar em vermelho, onde que é a variável que eu estou buscando reduzir no meu processo. Ou seja, então o enfoque no meu processo, no meu projeto, é trabalhar nesses dois lápis de processo. Eu não vou trabalhar em todos, mas sim trazer elementos, igual está nas caixas X, todos os processos, todas as variáveis que resultam nessa variável de resposta. Isso fica mais fácil, fica claro você identificar em qual fase do processo está acontecendo, cometendo o problema que você está buscando. E quais são as variáveis resultantes daquele seu processo. Então, a abordagem do processo do Lean Six Sigma, ela é muito importante justamente para clarear aqueles que estão buscando projetos, os BELTs, identificar em qual fase que acontece aquele problema, por que acontece aquele problema, quais variáveis de interface que eu tenho, quais variáveis de resposta que me geram, para quê?
para eu selecionar ferramentas estatísticas e fazer uma boa análise de causa. Você não consegue trabalhar todos os seus processos. E outra, você focar em processo que você realmente não acontece aquela falha, você vai perder muito tempo, porque lembrando que o seu projeto do Greenbelt é 3 meses, e você vai escolher análise, fazer uma escolha errada, errônea de causas e tomadas de ação, onde que não vai surtir o efeito lá na fase de controle. Por quê? Porque eu determinei uma causa raiz incorreta, determinei as variáveis incorretas, por quê? Porque eu não fiz uma boa seleção das minhas variáveis de processo, as minhas variáveis X e as minhas variáveis Y. Então, muito atento a essa questão. Por isso, da importância da abordagem de processo em um projeto Lean Six Sigma. Porque você, além de mapear fase a fase do processo, você mapeia todas aquelas variáveis que você identificou, que o seu operador lhe apoiou, lembrando que muitas vezes essa identificação não está contida no FMEA. O FMEA é um documento vivo, mas pode ser que às vezes exista falhas, exista modos de falha que lá mesmo não foi identificado. É uma boa oportunidade você revisar o seu FMEA. E a variável resposta, qual é o efeito indesejável que isso vai te gerar. Então, você faz essa associação dessas duas ferramentas, por isso tem a forma y igual a fx, para quê? Para você descobrir variáveis e, com essas variáveis descobertas, você fazer análise de causa e validar a causa raiz. Como validar a causa raiz? Eu ir no processo, ir no Gemba e fazer simulações. Eu posso usar a ferramenta como experimento fatoral, por exemplo. Eu vou fazer associação de algumas variáveis X, por exemplo, temperatura, pressão e tipo de material, ao processo que eu vou conduzir. Eu posso usar, por exemplo, um teste de hipótese, fazendo uma análise de uma máquina para uma outra, para ver qual que vai ser o meu efeito, qual que vai ser o variável resposta que vai dar nessas duas máquinas. E saber se existe diferença entre metas. Ou seja, eu tenho o resultado de uma máquina para outra, eu quero saber se ali existe diferença entre médias. Então, eu uso uma ferramenta de teste de hipótese. Ou seja, então, com isso, com essa abordagem, vai auxiliar muito na escolha da ferramenta estatística correta. Próximo. Outra ferramenta indicada, após você fazer essa abordagem de processo, é a matriz de causa e efeito. Então, você traz na coluna vertical todas as variáveis que você selecionou e acima todas as variáveis resposta na coluna horizontal. E aí eu faço a priorização, eu vou fazer uma classificação do quanto essa variável é impactante ao problema que eu estou buscando reduzir. E aí eu faço uma somatória e seleciono do lado as maiores notas coletadas, conforme indicado acima. Depois que eu faço essa seleção, eu pego todas essas variáveis e seleciono elas dentro do Ishikawa, selecionando dentro dos 6Ms. Então, ou seja, eu vou pegar, por exemplo, temperatura, ela está associada a quê? A produção, por exemplo. Então, a produção, eu posso colocar ela dentro de método ou posso colocar ela dentro de máquinas. Então, eu preciso fazer essa associação. E feito essa associação, eu já tenho claramente quais são as principais causas que estão me gerando no meu processo. E aí eu vou fazer a validação dessas causas. Próximo. Bom, antes de fazermos essa associação, é muito importante trazermos também uma outra ferramenta da qualidade, que é o brainstorm. Primeiro, eu facilito o entendimento do processo, identifico as oportunidades de eliminação das etapas, ou seja, aquilo eu vou selecionar, lembre-se que é um projeto Lean Six Sigma, além de eu trabalhar em causas, eu vou buscar identificar nesse mapa de processo aqueles processos que agregam e não agregam valor. E aqueles que não agregam valor, buscar trabalhar através de projetos Kaizens para você eliminar aquela atividade que não agrega valor. Eu vou identificar os gargalos e outros desperdícios por meio da essência do Lean Six Sigma. Eu vou identificar áreas problemáticas e redundâncias do processo. Eu vou examinar melhor as etapas que podem ter impacto negativo no resultado do processo. Envolver a equipe, é muito importante o envolvimento da equipe para fazer o brainstorm, então o engajamento da equipe.
identificar todas as possíveis variáveis que afetam o processo ou produto. Isso nós já fizemos lá naquela fase, identificar as variáveis. Base fundamental para uma boa coleta de dados. Então, quando eu vou fazer um projeto em Six Sigma, que eu vou ao Gemba, leve junto a você, Belt, pessoas da engenharia, operadores do processo, pessoas da qualidade, pessoas de engenharia de produto. Por quê? Eles têm toda a resposta no desenvolvimento do processo, no desenvolvimento do produto, que vai poder te apoiar em identificar modos de falha, identificar variáveis que possam afetar o seu processo. E na hora que você for trazer para a matriz de causa e efeito, reúna com eles para melhor fazer a classificação. Isso é impactante, não é impactante? Qual é a nota? Isso é 9. Não, isso aqui realmente gera um problema de bolhas, como eu citei no meu projeto. E com isso você faz a classificação. Porque se você for fazer essa classificação sozinho, primeiro que está errado. Você não faz a análise de causa sozinho. Até porque muitas informações ficarão vagas e você talvez não conseguirá ter toda a resposta daquele seu processo. Então, reúna o máximo de pessoas possível dentro do seu projeto, da sua equipe, pessoas afins, áreas afins que não estejam ligadas diretamente no seu projeto, mas que tenham um bom conhecimento daquele processo, porque vai te apoiar muito na escolha e na análise de causa. Lembrando que, com isso, essa fase é a fase mais difícil da fase medir, porque você tem que descobrir causas, e o tempo para esse seu projeto é curto. Então, dependendo das causas, você não vai conseguir a tempo, a não ser que você tenha uma boa abordagem de sua equipe e um bom engajamento. Próximo. Bom, pessoal, eu agradeço a participação de todos, o tempo tomado de todos aí para essa webinar que foi apresentado sobre a importância da abordagem de processo. Agradeço ao IKEA pela oportunidade de poder estar falando um pouquinho da abordagem de processo em Lean Six Sigma. Lembrando que isso é uma das fases de um projeto. O projeto Lean Six Sigma ele é complexo, você tem que atender 5 fases. Então, mas que você faz uma interação de cada fase. E na fase medir, que eu citei, você traz essa abordagem de processo. Então, eu deixo o meu recado aí para aqueles que querem se formar BELTs. É muito importante a coleta de dados no início da fase medir, né, na fase inicial, lá na fase definir, porque isso vai te apoiar o que você está tendo de redundância no processo, o que você está gerando de perda. Abordagem do processo, vá ao Gemba, converse, aborde o pessoal para poder te apoiar nessa abordagem de processo. Fazer uma abordagem de processo não é difícil, mas o mais complicado de tudo é você ter pessoas que conheçam aquele processo. Se você conhece o processo a fundo, ótimo, mas traga pessoas a mais de outras áreas para te apoiar, para facilitar. E com isso, faça uso do brainstorming para você definir causas, as possíveis causas, e principalmente fazer a correta correlação na sua matriz de causa-efeito. Uma boa coleta disso vai te ajudar na boa escolha da ferramenta estatística para a próxima fase de análise. E a definição de ações. Então, você fazendo essa abordagem corretamente, fazendo uma boa escolha da ferramenta estatística na fase de análise e definir um bom plano de ação, com certeza o resultado será bem satisfatório quando você chega na fase controle. E aí você vai, com certeza, demonstrar para a diretoria. Você pode, geralmente um projeto Lean Six Sigma é um projeto grande, vai dar mais ou menos aí 100 slides, 150 slides, dependendo da complexidade do que você está buscando no projeto. E aí você faz um canvas, que é um A3, usando as metodologias do DMEI, e apresentado para a diretoria. Bom, eu desejo a todos sucesso. Qualquer necessidade, estou à disposição aí, mais ferramentas aí estatísticas que eu possa apoiar aí para todos fazerem um bom projeto em Six Sigma. Obrigado a todos, tenham um bom dia. Júnior. Sim. Tem uma pergunta do Rafael. Ele pergunta se existe um curso para melhorar minha abordagem. Ele já faz BELT, por exemplo, e o conteúdo desse webinar com mais detalhamento. Rafael, né? Bom, Rafael. Isso. Bom, Rafael,
o que acontece? Geralmente, existem algumas empresas que oferecem cursos curtos de mapeamento de processo. Só que o mapeamento de processo que eles vão ensinar a você vai ser mais ou menos na ótica de como construir um mapa de processo. Ele não vai te trazer essa abordagem que eu citei de Y igual a FX. Então, eu recomendo a você de fazer um curso Lean Six Sigma, Lean Belt, principalmente, que aí você conseguirá ter essa abordagem. Somente nesses cursos de Lean Six Sigma é que aprofunda um pouco mais essa questão de abordagem por processo. Porque quando se trata de abordagem por processo, você tem duas entonações. Aquela abordagem por processo que é requisito normativo, que a norma ISO 9000 e a PF te pede, e aí você só faz uma sequência de interação daquele processo, mas você não detalha variáveis. E na abordagem de projetos Lean Six Sigma, que eu citei há pouco, onde que você vai aprofundar esse mapeamento de processo. Então, se você quer buscar um entendimento melhor de mapeamento de processo, cara, a oportunidade é você fazer um Greenbelt, que aí você vai enxergar claramente como fazer isso. E você fazer a associação desse mapa de processo a outras ferramentas que eu citei, como matriz de causa e efeito e diagrama de causa espinho de peixe. Qualquer coisa, estou à disposição. Vou deixar pode anotar meu celular, 35 99957 0248. Estou à disposição aí de todos para quiser algum entendimento sobre Lean Six Sigma ou mapeamento de processo. Obrigado a todos. Abraço.